Bom dia, já reparei que temos aqui já um conjunto bastante robusto de colegas para participar na nossa sessão e como são neste momento já 10h35 e nós não queríamos interromper ou tirar muito tempo depois àquele pequeno intervalo que temos entre as 11h05 e às 11h15, se calhar iríamos começar a nossa sessão. Começar por agradecer a vossa presença, fazer as apresentações da praxe muito rapidamente. Nós hoje vamos ter aqui nesta sessão, que é a segunda já, os colegas do agrupamento de escolas Gilianos de Lagos, que de forma tão generosa colaboraram connosco na preparação desta sessão, que eu tenho a certeza que vai ser do vosso maior interesse. O colega Paulo Soares, que vai apresentar a estratégia do agrupamento dentro daquilo que foi a temática que nós achámos que seria importante trazer a esta sessão, e a colega Paula Couto, que é a senhora diretora do agrupamento, mas vamos essencialmente ouvir o Paulo a apresentar a estratégia da escola e aquilo que a escola tem estado a fazer no âmbito daquilo que eu já vos vou falar a seguir. Temos também connosco hoje, em representação do IAV, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Luís Santos, e o meu colega Diretor de Serviços de Formação e Supervisão, o Rui Pires, que nos vai dar apoio técnico à sessão. Eu sou Paula Simões, sou Diretora de Serviços de Avaliação Externa no IAV e vou ter a função de moderar a sessão. E para tal não vou demorar muito mais tempo, porque aquilo que o Paulo tem para vos apresentar é muito mais interessante do que aquilo que eu vos posso dizer neste momento, mas enquadrando só aquilo que vai ser apresentado, nós quando começámos a conversar com os colegas do agrupamento Gilianos relativamente àquilo que era interessante trazer, chegámos à conclusão que aquilo que eles têm estado a fazer, nomeadamente neste projeto que vos vai ser apresentado, está muito em consonância com resultados que nós no IAV temos conseguido identificar nos últimos anos, quer para os alunos mais novos que respondem aos itens da prova da aferição, quer para os alunos mais velhos que fazem os exames nacionais, e tem a ver com alguma fragilidade naquilo que é a competência leitora, que, como nós todos sabemos, somos todos professores, é a competência que permite depois o acesso a boa aprendizagem e a bons desempenhos em todas as áreas do currículo e da aprendizagem. Portanto, partimos daí, de facto, do trabalho que se pode fazer de desenvolvimento da competência leitora como estruturante para que os nossos alunos aprendam melhor e tenham depois também melhores desempenhos, melhores aprendizagens, melhores resultados e até melhores resultados na sua vida diária, que não tem exatamente a ver com a escolarização, mas tem a ver com o seu dia-a-dia e com o modo como interagem até socialmente e profissionalmente e como vão fazer. Portanto, eu dou de imediato a palavra ao Paulo, que já está connosco também, e peço-lhe para apresentar o projeto que está a ser desenvolvido no agrupamento deles. Muito obrigado, bom dia a todas e a todos, um bom ano. Eu vou começar só por contextualizar um pouco este trabalho. Portanto, eu sou do agrupamento de escolas Gilianos e nós estamos com um plano de inovação que é sobretudo o resultado de uma reflexão que foi feita sobre qual era o estado das aprendizagens dos nossos alunos, e esta reflexão fez-se a partir de evidências que nós tínhamos, também das nossas impressões, de resultados internos e dos próprios relatórios das provas de aferição. Mais do que propriamente os resultados dos exames, os relatórios das provas de aferição foram importantes para nós percebermos quais eram as problemáticas constantes que existiam e que subjaziam a várias disciplinas.
Neste sentido, o agrupamento adotou uma estratégia que foi a de investir sobretudo no ensino básico, por acreditar que era nesses anos que tinha de se fazer a consolidação de desempenhos em determinadas áreas de competência. De facto, se a consolidação não for feita até ao 9º ano, os alunos dificilmente têm a autonomia suficiente para se tornarem aprendentes e se tornarem depois mais competentes no ensino secundário. Nós consideramos sempre que os alunos tinham de, no final do 9º ano, ser portadores de um conjunto de recursos, de estratégias, de conhecimentos, obviamente, mas e também de atitudes, não só perante a aprendizagem, mas perante o outro e perante a sociedade, e que lhes permitissem, no fundo, ser autónomos, interventivos, criativos, curiosos, comunicadores e socialmente competentes. Como é que nós também acabamos por nos organizar para tentar fazer com que pudéssemos ter algumas estratégias levadas a cabo neste sentido. Reorganizámos as estruturas intermédias do agrupamento e criámos equipas pedagógicas de ano do 1º ao 9º ano. O que é que isto nos trouxe de vantajoso? Trouxe-nos de vantajoso um tempo comum para podermos refletir em conjunto e não apenas individualmente ou no âmbito da nossa disciplina, mas refletir sim no contexto de turma e sobretudo no contexto de ano. E aqui, a partir desta reflexão, nós conseguimos pôr uma tónica mais evidente no próprio aluno e no próprio perfil de ano que está ali presente, a nível dos problemas que precisam ser combatidos ao fim e ao cabo. No ano passado, antes de regressarmos, portanto, ainda na fase em que ainda estávamos em presença na escola, nós debatíamos com algumas questões e com uma série de problemas que precisávamos de descobrir ou de perceber uma raiz possível, porque acreditámos que não podia ser só trabalhar cada uma das coisas diretamente. Eu vou só partilhar convosco um PowerPoint só para acompanhar esta parte da apresentação. Quando nós reunimos em equipa, nós tentamos identificar então problemas em comum. E chegamos a este conjunto de observações que todos nós já dissemos ou que todos nós já ouvimos, que os alunos não leem os enunciados, que respondem coisas que não têm a ver com o que é pedido, que não são capazes de interpretar, que acabam por perguntar tudo aquilo que já está escrito, que não respondem à totalidade das perguntas, que não escolhem a informação, que não relacionam ideias, no fim que não têm autonomia e que não sabem estudar, entre tantas outras coisas. Portanto, e isto eram as nossas evidências, as nossas reflexões, as nossas conclusões, mas isto tinha de ter um fundo comum, e foi por aqui que nós chegámos à conclusão que muitos destes problemas vinham de questões relacionadas com a competência leitora, portanto que os alunos tinham realmente insuficiências ou que não estavam no estado de desenvolvimento que era suposto estarem naquela altura ao nível da leitura. E tínhamos de criar uma estratégia e foi com base em quatro questões-chave que depois construímos toda a estratégia final. Portanto, o que nós acreditamos é que tinha de haver uma intencionalidade de trabalhar a leitura com os alunos e que ela fosse clara para os próprios alunos. Dizer-lhes que a leitura era um problema e uma necessidade, que era algo que eles tinham de dominar a vários níveis e que iríamos trabalhar com eles no sentido de torná-los melhores leitores. Depois concluímos que tínhamos de ter momentos de intensidade de trabalho. O que era isto da intensidade? Era definirmos que durante 15 dias, durante 3 semanas, o que fosse, houvesse um compromisso de todos os professores de, nas suas aulas, trabalharem objetivamente
questões que tivessem a ver com a leitura. E estas questões podiam passar apenas por atividades pequenas de sala de aula, não tinham sequer de ocupar uma aula inteira de todas as disciplinas, mas tinha de estar presente em todas as disciplinas para que os alunos percebessem que era de facto uma constante e que todos os professores estavam implicados naquela ideia e naquela ação. Depois transformar isto em algo que fosse regular, ou seja, que ao longo do tempo nunca se abandonasse esta ideia de que podia sempre haver um exercício de leitura em aula. Finalmente, que se percebesse a utilidade da leitura para todas as disciplinas, ao fim e ao cabo. E que esta competência leitora não tinha apenas a ver com a aula de português ou com as línguas estrangeiras ou com a história, mas que tinha implicações diretas em todas as outras disciplinas, das ciências à matemática à educação física. Aí o que é que, nesse momento, a conclusões é que chegámos? Tivemos de criar um documento para que os alunos também pudessem fazer a sua própria autorregulação. E equacionámos a questão da leitura em 3 pontos. Da compreensão de texto, que é esta primeira, e depois da compreensão dos enunciados e cumprimento de instruções. Criámos então este instrumento que era dado aos alunos e servia para todas as disciplinas, mesmo que houvesse aqui alguns elementos que não fossem observáveis em algumas disciplinas. Os próprios alunos chegaram à conclusão de que isso acontecia, que havia aqui questões que podiam ser observadas no português, mas não podiam ser observadas na matemática e por aí adiante. No entanto, na sua globalidade, todos os alunos trabalhavam todas estas questões e podiam refletir sobre o seu próprio desempenho e ter algum feedback do seu próprio desempenho no final de uma semana de trabalho, porque todas as disciplinas estavam a trabalhar com esta intencionalidade. Criámos a seguir para nós professores, portanto isto é uma rubrica que nós o que fizemos foi agrupar os itens da checklist, portanto partimos dos itens da checklist, agrupámos aqui em três áreas e criámos uma rubrica, sobretudo para que nós nos conseguíssemos entender entre nós, e que soubéssemos do que estávamos a falar e de que perfil de aluno tínhamos à nossa frente e de como é que essa evolução se podia ir vendo. Obviamente esta rubrica tinha a intenção de poder vir a ser acrescentada à medida que algumas das situações que aqui estão de leitura fossem sendo consolidadas junto aos alunos. Portanto, a leitura é muito mais do que isto, nós decidimos de facto dar um passo atrás, não chegar logo àquilo que se calhar era suposto já se estar a fazer no 8º ou no 9º ano, a nível de inferência de sentidos, de interpretação, mas regressar à base das estratégias para a compreensão leitora, porque isso de facto estava a ser essencial e estava a afetar o desempenho em todas as disciplinas. A seguir, o que é que se pediu? Pediu-se aos professores de cada uma das disciplinas que encontrassem e fizessem um elenco de pequenas atividades que podiam fazer nas suas disciplinas. Por exemplo, eu pus aqui estes exemplos de 4 disciplinas, mas tínhamos obviamente todas. A matemática começou a analisar enunciados de problemas, a decompor, a esquematizar aquilo que lá estava, encontrar palavras-chave no próprio enunciado, descobrir autonomamente significados de termos específicos. Nas ciências foi feita a leitura individual dos textos, pedindo-se aos alunos que sublinhassem ideias principais, fizessem parágrafos, que explicassem aquele texto a outro aluno. Na geografia fez-se leitura de mapas através de guiões, pediu-se aos alunos que explicassem legendas, que identificassem funções das cores, dos símbolos e da sua relação com os dados, fizessem descrições de imagem. Na fisicoquímica, por exemplo, ordenar instruções, explicar instruções aos outros alunos, organizar listas de material necessário a partir de procedimentos que fossem elencados. Portanto, tudo estratégias que previssem a ginástica
vamos lá, da própria leitura, que fizessem os alunos perceber também que para todas as disciplinas era necessário ler e que ler não, podia não ter só a ver com os textos, não é? Portanto, ler pode ser ler mapas, ler gráficos, ler pinturas, ler o que for, e que sem esse desenvolvimento da competência de leitora não há possibilidade de um aluno estudar autonomamente, de retirar as informações que necessita dos textos e depois de refletir acerca delas, de começar a cruzar ideias, de começar a construir o seu próprio raciocínio e, no fundo, começar também a construir pensamento e conhecimento fundamentais para outra fase de argumentação, por exemplo, de exemplificação, até de intervenção e de comunicação com o outro. Esta ação com a competência leitora é uma das ações de fundo das equipas pedagógicas este ano. Esperamos que consigamos evoluir dentro deste quadro de trabalho e, sobretudo, que os alunos percebam que é fundamental conseguirem ler para conseguir pensar, para conseguir estudar, para conseguir comunicar. E que ler não é apenas ler os textos literários, obviamente que isso é importante, que é importante haver leitura também para fruição, mas que em todas as disciplinas a leitura existe. E era também fundamental que todos os professores percebessem que a leitura fazia parte da sua dinâmica didática, que ela está presente e que não tinha de estar associada apenas à disciplina X ou Y. Portanto, que ela era transversal e que está presente em todas as disciplinas. Podemos passar agora então sim, à parte dos itens, exatamente, mas isso complementando um bocadinho aquilo que o Paulo estava a dizer, e que em última análise a leitura é aquilo que determina também a relação que nós temos com o mundo que nos rodeia. E sem o desenvolvimento da competência leitora nós não somos em última análise também cidadãos que intervêm e que compõem massa crítica da comunidade onde nos inserimos. Fazendo aqui, ou tentando fazer aqui um bocadinho a ponte entre aquilo que o Paulo nos apresentou, portanto, todas estas estratégias e no fundo, planos de ação que vão que têm como objetivo muito definido a construção de competências que possam ser transversais depois e que possam ser visíveis e observáveis nos desempenhos dos alunos. Nós selecionamos 2 itens do instrumento da frição amostral de Português e Estudo do Meio, Código 25, que foi aplicado em junho de 2021 e propositadamente da prova 25, que é a prova que é feita pelos alunos mais novos, para nós reforçarmos como é importante começar por aqui e não começar pelo telhado. Portanto, eu ia pedir ao meu colega Rui que pudesse partilhar os itens. E o primeiro é um item de leitura. Os 2 itens têm o mesmo suporte, portanto, a partir do mesmo texto, que é um texto sobre a vida das Joaninhas, nós fomos capazes de construir itens que têm como objetivo principal e objeto de avaliação a leitura, mas também itens que avaliam conhecimentos e competências na área do estudo do meio. E eu ia pedir então ao Paulo que fizesse aqui o comentário relativamente a este item e ao modo como ele se pode interligar com o trabalho que a escola está a fazer. Certo. Eu quero só dizer que antes de chegarmos a esta fase de avaliação externa, é fundamental que haja um processo acompanhado dos alunos em que a avaliação pedagógica seja feita, porque, e esse é o propósito daqueles instrumentos também que vos mostrei, não é? Portanto, que sempre que um aluno vai fazendo um determinado trabalho, que ele receba algum feedback daquilo que esteve a fazer e do seu desempenho e do que é que necessita de continuar a fazer, até ao ponto de ser, em determinada altura, já é o próprio aluno que é capaz de fazer as suas escolhas e perceber qual é o caminho que tem de seguir.
e neste sentido torna-se realmente fundamental que haja, peço desculpa, todo este percurso de avaliação pedagógica em sala de aula, para que depois possamos chegar a um momento em que, perante qualquer texto, se consiga, de facto, cumprir com aquilo que é suposto a nível da leitura e da interpretação. Desculpem. Ora, aqui neste item nós temos de facto um exercício que é um exercício simples de compreensão de leitura, em que os alunos têm de ir identificar informação simples, mas que se não conseguirem distinguir, por exemplo, que é essencial de acessório, que é uma ideia-chave, que é um elemento fundamental, depois não são capazes de resolver então este tipo de tarefa. Aqui também no item, na forma como está apresentado, ajuda-nos muito perceber qual é a presença daquilo que está explícito no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, portanto está aí muito bem identificada a área de competência do perfil dos alunos, e para nós termos a noção de que efetivamente estamos a trabalhar neste sentido. E depois existe também aqui um conjunto de sugestões de atividades que são simples e que existem em todos os anos, em todos os itens dos vários anos, existem estas sugestões de atividades que nós podemos fazer em aula, e isto sim, pela regularidade com que o formos fazendo, é de facto a grande preparação que podemos dar aos alunos para uma avaliação externa, seja ela em exame, seja em prova de aferição. Portanto, é identificar realmente aquilo que são as aprendizagens essenciais, quais são as intenções que estão presentes nas áreas de competência do perfil dos alunos, e criar estratégias simples, mas recorrentes, que permitam aos alunos desenvolver essa mesma competência, ou essas competências. Não sei aqui Podemos passar ao próximo item, se calhar. Sim, certo. O próximo item é um item de ciências que também parte da leitura, não é? Como viram daquele mesmo texto. Portanto, se não houver uma leitura em condições, uma leitura competente do texto inicial, dificilmente os alunos poderão depois continuar a resolver estes exercícios. Aqui nós temos então um item de construção, em que também depois estão presentes quais são as intenções ao nível dos objetivos deste item e das áreas de competência do perfil dos alunos. Aqui os alunos também vão ter de cruzar o conhecimento que têm com a leitura que fizeram e chegar a um determinado raciocínio para poder responder a estas questões. E a seguir há também exemplos de sequências de atividades. Estas, se calhar eu enquanto professor de português, vejo que sejam atividades que estão mais relacionadas com a oralidade, mas, por exemplo, toda a primeira parte das sugestões que aqui estão, do refletir a partir de uma palavra, de fazer o levantamento de expectativas dos alunos sobre o que poderá ser aquele termo, etc., assemelha-se muito às estratégias por exemplo, de pré-leitura, em que nós tentamos que os alunos, através de uma palavra, de um título, de uma imagem, consigam começar a construir uma ideia daquilo que irão ler de seguida. Portanto, como veem, são estratégias que podem ser comuns a toda e qualquer disciplina e que, de facto, contribuem para o desenvolvimento destas competências que são transversais e que vão ser as competências fundamentais para se resolver também um exercício de avaliação externa, que não é mais do que também uma aferição do nível de consolidação das aprendizagens essenciais e de desenvolvimento do aluno nas áreas de competência previstas no perfil dos alunos. Penso que aqui o que é de facto fundamental é não fazer isto apenas uma vez
é encontrar estratégias simples, mas que possam ser recorrentes e a partir das quais nós possamos também dar feedback aos alunos, fazer uma avaliação formativa do seu desempenho, promover momentos de autorregulação e de autorreflexão sobre o desempenho que o aluno está a ter e o desenvolvimento das suas competências e apontar-lhe caminhos ou deixar que sejam os próprios até a dizer o caminho que eu tenho de seguir agora pode ser este. Claro que isto em estádios diferentes, em anos diferentes, em idades diferentes, vai ter formulações distintas, mas se os alunos forem habituados também a refletir acerca do seu próprio processo e evolutivo, eles vão ser capazes de fazer as suas escolhas. Não podemos é deixar isto tudo na nossa mão, tem de ser partilhado, também não é passar tudo para a responsabilidade do aluno, obviamente que temos de acompanhá-lo, mas tem de haver esta partilha, tem de haver esta comunicação e tem de haver esta possibilidade de diálogo e de reflexão conjunta entre professor, aluno e aluno-alunos. Muito bem, Paulo, eu vou ter que te interromper, peço-te imenso. Sim. Ficar o resto da manhã a ouvir-te e a conversar contigo, não tenho dúvidas nenhumas, mas como são neste momento 11 horas e 1 minuto e gostávamos mesmo de cumprir o nosso tempo, eu ia perguntar se algum dos colegas que está aqui tem alguma questão que queira colocar, algo que queira ser esclarecido. Neste momento o meu colega Rui Pires está a divulgar no bate-papo o link para esta plataforma de itens que está associada à página do IAV, mas que pode ser acedida de forma autónoma. Ela está disponível desde setembro, não tem tido o desenvolvimento que nós gostaríamos, um bocadinho também por via dos nossos compromissos e das nossas atribuições de trabalho, mas vai ficar no final desta semana, não sabemos, mas poderá ter algumas dificuldades de acesso porque vamos fazer uma intervenção técnica, mas vai ser muito breve, portanto ela está disponível a todos, pode ser usada por todos. Está aqui um colega, ou uma colega, já não sei, não vi, a perguntar se o PowerPoint do Paulo pode ser partilhado. Portanto, se assim o entenderem, nós, para o Paulo e para o seu agrupamento, e nós mais uma vez agradecemos a generosidade, obviamente, nós havemos de arranjar maneira de fazer chegar a todos os que assistiram, tanto à outra sessão como a esta sessão, do PowerPoint com, digamos, a base do plano de ação que no agrupamento Gilianos está a ser desenvolvido. E não havendo assim mais dúvidas, eu ia dar a palavra ao meu chefe, ao senhor presidente do Conselho Diretivo do IAV, para encerrarmos os trabalhos da sessão. Obrigado, Paula. Não, muito rapidamente, que esta é uma sessão realmente muito pequena, foi um esforço muito grande para conseguirmos sintetizar um projeto, ou para o Paulo conseguir sintetizar um projeto que tem uma muito maior abrangência num tempo tão curto e fê-lo brilhantemente. O meu agradecimento ao Paulo Soares, agradecimento ao agrupamento de escolas, à sua diretora, a professora Paula Couto, e no fundo a terminar esta sessão dizendo também que a grande mensagem que nós queríamos passar nestes 30 minutos era esta ligação entre o que é feito em termos do desenvolvimento curricular, em termos das estratégias pedagógicas, portanto, como eu dizia, esta ligação que existe também com a avaliação externa. A avaliação externa trabalha sobre o mesmo objeto da aprendizagem dos alunos e, portanto, é fundamental que e a plataforma Itens SA tem também esse objetivo, é fundamental que olhemos para os itens da avaliação externa de outra forma e que percebamos também o que é que podemos fazer nas nossas práticas pedagógicas para que os alunos desenvolvam as competências que são aí solicitadas na avaliação externa. E, portanto, esta ligação entre o que as escolas fizeram também nestes últimos tempos, até no âmbito do projeto Maia, e é esta ligação que existe, quisemos mostrar com o que nós fazemos também, o que nós apresentamos às escolas
no âmbito da avaliação externa, e a importância que os resultados da avaliação externa têm, no fundo, para fechar este círculo, que é o permitir que as escolas, a partir dos resultados, consigam, no fundo, mudar as suas estratégias, ajustar a sua forma de atuar com os alunos, e, portanto, penso que isso era a grande mensagem desta sessão. E, portanto, volto a agradecer a vossa presença e volto a agradecer, nunca é demais agradecer ao agrupamento de escolas Gilianes. Paula, podes terminar. Sim, e termino com os agradecimentos reforçados, porque de facto foi um gosto para nós no IAV trabalhar com os colegas do agrupamento Gilianes, e agradecer-lhes a generosidade, porque fazer bem não chega às vezes. Eu costumo dizer que o conhecimento e a boa prática, se não for partilhada, não cumpre os objetivos todos com que nós as iniciamos. Portanto, é muito importante ficar aqui também esta vontade de partilha daquilo que é feito e que é bem feito. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta breve meia hora, e desejar a todos um excelente ano de trabalho, muito bom ano, muita saúde e excelentes resultados também para todos os nossos alunos. Só dar um aviso, houve alguns atrasos que fizeram com que a sessão plenária se vai iniciar às 11h20, portanto ainda temos aqui um bocadinho de intervalo para descansar um pouco até à sessão plenária. Obrigada a todos e até uma próxima. Foi um gosto estar convosco. Obrigada.